Queridos, boa noite a todos. Na noite de hoje, 25 de março de 2022, teremos o irmão Everaldo Correia, que nos apresentará o tema Fundamentos da Filosofia Esotérica, de H.P. Blavatsky. E é um livro bem sucinto. Vamos ver aqui quantas páginas. 87 páginas, ou seja, bem 89 com o glossário. Enfim, uma literatura simples, mas que busca fundamentar, busca explicar as teorias fundamentais da filosofia esotérica. Então, queridos, sem mais delongas, passo a palavra ao irmão Everaldo para que nos apresente suas reflexões. Querido Everaldo, esteja à vontade, seus discípulos estão aqui atentos à sua palestra. A palavra é toda sua, querido. Esteja à vontade. Boa tarde a todos os presentes. Então, conforme já apresentado aqui pelo Sérgio, né? Então, vamos fazer um estudo hoje, em conjunto, compartilhado, da mensagem trazida por essa obra, como o Sérgio falou, pequena, né, de poucas páginas, mas de uma profundidade enorme. Fundamentos da filosofia esotérica são escritos, são um compilado da obra de Helena Blavatsky, onde entra aqui um compilado de Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Então, esse livro, esse compilado, esse compilado foi executado por uma pessoa chamada Ian T. Hoskins, que foi da loja de Londres, lá do século passado. E a primeira edição desse livro foi em 1980, inglesa. E depois, aqui no Brasil, foi editado em 1991, pela editora Teosófica, que é esse exemplar que eu tenho aqui em mãos, né, por onde eu fiz esse pequeno estudo. Então, a rigor, né, essa irmã, Ian T. Hoskins, ela fez esse compilado em cima da obra de Helena Blavatsky. Bem, então, o que me chama a atenção nessa obra, e que eu queria destacar aqui, é exatamente a proposta que ela faz. Então, ela, através de alguns pontos muito bem delimitados, ela dá sugestões que devem ser consideradas quando o estudante ele vai abordar a doutrina secreta. Ou seja, todo aquele conceito, né, toda aquela novidade, eu diria mais do que novidade, toda aquela nova forma de pensar que a doutrina secreta ela pede de nós. Então, nessa pequena obra, Fundamentos da Filosofia Esotérica, ela busca auxiliar esse estudante a considerar aqueles elementos tão diferentes trazidos na doutrina secreta, na obra de Helena Blavatsky. Bem, dito isso, né, então eu vou aqui entremear pequenas leituras com alguns comentários. E, ao final, eu vou privilegiar nem falar muito, mas deixar um espaço para que a gente converse ao final, porque é um tema bastante abstrato, né, que traz conceitos, eu diria, revolucionários para a nossa forma de pensar ordinária, né, e que cada um de nós talvez tenha a sua própria forma de lidar com esses conceitos tão diferentes, né, eu diria, tão fora da nossa vida ordinária, do nosso conceito comum de vida, de ser, de espírito e matéria. Bem, então ela fala aqui sobre filosofia esotérica, que dá o título ao livro, o título à obra. A expressão filosofia esotérica deixa claro que o campo de estudo esotérico está fundamentado em princípios, leis, proposições, e que todo estudante da tradição sabedoria deve dedicar tempo e reflexão à assimilação das ideias fundamentais. Veja só, né? Então, aqui já deixa claro que é uma dica, né? Ou seja, em outras palavras, considere essas ideias desse livro ao ler a doutrina secreta, ao entrar na leitura em si da doutrina secreta. E eu diria que ajuda bastante, sim. Tá?
essas pequenas dicas de abordagem de uma meditação primária antes de abordar a doutrina secreta em si. E, avançando, são assuntos ligados à nossa natureza mais sutil. Então, eu diria que estudar a doutrina secreta ou ler, abordar esse livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, ela pede que analisemos as questões, talvez de uma forma não muito usual na nossa vida ordinária. Uma forma talvez pouco comum da gente pensar. E eu acho que essa é a grande mensagem trazida aqui. Ei, aborda pensar dessa forma. Pense se fosse assim. Tá? É uma primeira abordagem a um conceito tão revolucionário de vida. E bem, então começamos já, né, no que seria a pedra fundamental, né, conforme essa obra diz, né, a Lei Una Fundamental. Bem, apresentando aqui assim, esse livro, ele é subdividido em alguns tópicos. Né? Ela trata de Lei Una Fundamental, que é o primeiro que eu vou ler agora, é o enunciado. Depois ela fala de 4 ideias básicas. Depois ela fala de 3 proposições fundamentais. Depois ela fala de 6 itens numerados. Depois fala de 5 fatos provados. E depois, onde eu não pretendo entrar nesse estudo hoje, ela fala de resumo de 10 pontos de Isis sem véu. Não pretendo adentrar nesse assunto aqui hoje, não. Bem, então, iniciando aqui o nosso estudo em conjunto aqui, ela começa propondo ao estudante, né, o que é o início dessa obra, a Lei Una Fundamental. Na nota introdutória, então, ela fala que o ensino da unidade fundamental é o ponto principal do sistema teosófico. Olha só. Ponto principal de todo edifício do conhecimento da teosofia. O que diz a Lei Una Fundamental, tal como na doutrina secreta? A Lei Una Fundamental diz, né, a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado de Antiorran ao mais humilde dos infusórios. Na completa acepção da palavra, quer se aplique ao mundo espiritual, intelectual ou físico. Esta é a lei una fundamental da ciência oculta. Bom, então, de cara, né, logo para iniciar a obra, tudo que ela vai expor depois, ela já nos está dizendo que há algo que interpenetra absolutamente tudo, inclusive aquilo que nós não podemos conceber mentalmente. Então, eu trouxe, tá, para introduzir nessa lei una fundamental, com a qual ela começa a obra, é que, de alguma forma, esse nosso universo que estamos inseridos, ele talvez faça parte de uma grande emanação. Algo proto, né, algo que escapa ao nosso pensamento, ele emanou de si mesmo e foi se desdobrando, de forma que todas as partes mais complexas e compostas são formadas a rigor, né, sob um escrutínio bastante severo dessa mesma única essência. Por aí já começa o nosso desafio, porque a nossa mente ela é muito pródiga em decompor as coisas. A nossa ciência é baseada em cima disso, na decomposição de fenômenos e no entendimento dessa decomposição. As nossas ciências são todas separadas, né? O nosso corpo é estudado de forma totalmente decomposto também. Os sistemas, os tecidos. E veja, ele aqui está propondo exatamente o inverso. É tudo absolutamente uma coisa só, sob um olhar mais severo. Então, a gente já começa por aqui a ver que esse estudo ele exige de nós uma nova forma de pensar. Então, nesse mundo vasto, complexo, grande, né, há algo que absolutamente une a tudo e que talvez escape ao nosso aparelho sensorial. Essa é a grande questão. Então, eu diria que o primeiro desafio está aqui. É que, para além do que eu percebo do mundo,
há algo radical, como é o termo que ela usa aqui, né? Que une a tudo, um laço que une a tudo que eu posso imaginar, inclusive aquilo que eu não posso imaginar também. Então, a unidade radical, quer dizer, unidade radical da essência última de cada parte constitutiva. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto que a gente possa meditar, né? E que, munido dessa informação, a gente já comece a tentar olhar o mundo dessa forma. Na absoluta disparidade de fenômenos que a gente observa, na desarmonia, na guerra, na doença, na dor, na alegria, no êxtase, há algo que está presente em tudo isso. Por mais não sensorial que possa ser. Já começa aí essa nova forma de tentar abordar o mundo. Bem, logo em seguida, então, ela nos apresenta 4 ideias básicas, que ela diz que servem como auxílio à compreensão progressiva da obra. Então, 4 ideias básicas, ela traz aqui a primeira das 4 ideias básicas, que é a unidade fundamental de toda a existência. Já remete a essa leitura fundamental que ela citou aqui como o início do livro, da obra, né? A unidade fundamental de toda a existência. Né? O que ela diz aqui? Essa unidade é algo completamente diferente da noção comum de unidade. Fundamentalmente, existe um ser que possui 2 aspectos. O aspecto espírito ou consciência e o aspecto substância. Sendo absoluto, nada existe fora dele. É um ser total. Indivisível, pois de outro modo não seria absoluto. Puxa, né? Ou seja, então essa primeira ideia básica fala de um ser em que nada está fora dele, que se subdivide em espírito ou consciência e substância. Nada existe fora dele, é um ser total. Bom, então aqui, né, já nos leva a pensar de alguma forma que a ideia de bem e mal, tão dada a nós, né, na nossa infância, pela nossa religião, a religião cristã católica, falando de Brasil, Ocidente, ela de alguma forma já nos faz meditar sobre isso, né? O mal, o inferno, o céu e o inferno, o bem e o mal, deve ser algo a ser meditado profundamente. Talvez esse ser, essa unidade fundamental da existência, ela esteja em tudo, no bem e no mal. Nada está fora dela. E nos remete também à questão do sois deuses, que nos é tão comunicado aqui na teosofia, né? Sois deuses e não sabeis. Então, de alguma forma, esse sois deuses, ele está contido aqui nessa primeira ideia básica. De alguma forma, ele está aqui dentro. A segunda ideia básica, ela fala, isso eu acho interessante. Aliás, tudo é interessante demais. Tudo aqui é muito interessante, né? Não tem como destacar uma coisa só. Mas ela fala de que a segunda grande ideia básica, para que compreendamos essa obra, ela diz que não existe matéria morta. O mais ínfimo átomo está vivo e não poderia ser de outra forma, pois cada átomo é fundamentalmente por si mesmo um ser absoluto. Isso nos remete àquela emanação que eu citei aqui na Lei Una Fundamental. Então, o verdadeiro conceito é o de que cada átomo de substância, não importa de que plano, é ele mesmo uma vida. Bom, aqui já é uma outra forma, eu diria bastante revolucionária, de abordarmos o mundo. Quando eu chuto uma pedra, quando eu empurro um cachorro na minha frente, quando eu entro no carro, quando eu entro no ônibus, no metrô, quando eu trato com o meu filho, em tudo, absolutamente tudo, né? A matéria, o vento, quando o vento balança as folhas, mesmo esse vento invisível, o vento eu não vejo. Eu vejo o efeito dele, a folha caindo no chão. Pois tanto o vento que eu não vejo, só vejo o efeito dele, como a folha que cai, que é o efeito desse vento, ambos estão animados de matéria viva. E aqui eu peço o perdão, a permissão a vocês para citar Gurdjieff, né? Gurdjieff, o pensador russo,
lá do século passado, né? Ele dizia na obra dele que toda a matéria traz o Espírito Santo dentro dela. Não existe matéria que não seja vivificada pelo Espírito Santo, por mais inanimada e mais bruta que possa parecer. Então, um pedaço de ferro, uma pedra, tudo contém o Espírito Santo dentro do seu átomo. É uma visão mais cristã, né? Gurdjieff vivia num mundo cristão ortodoxo. Então, de certa forma, ele introduziu, ele trouxe para junto do ensinamento dele essa visão cristã do Espírito Santo. Mas é absolutamente a mesma coisa que diz aqui na Doutrina Secreta, que não tem essa preocupação da cristandade que Gurdjieff trouxe ao citar o Espírito Santo no seio de toda a matéria, de cada átomo constitutivo do universo. Aqui ele fala que diz que não existe matéria morta. Olha, é a mesma coisa, né? E isso é revolucionário também. Ao chutarmos uma pedra, quando sai amanhã de manhã para passear no parque, a gente vai chutar matéria viva. Se formos considerar isso de verdade, né? Estamos chutando matéria viva ao chutar uma pedra. Há o Espírito Santo ali. Para não citar outros seres, né? Que consideramos como amor, de afeto, nosso círculo pessoal, ou aqueles aos quais temos desafeto também. Olha a profundidade disso, né? Uma outra forma de abordar o nosso mundo. Bem, a terceira grande ideia básica trazida aqui, ela diz que a terceira ideia a de se manter é de que o homem é o microcosmo. Assim sendo, todas as hierarquias dos céus existem nele. Mas, em verdade, não existe nem macrocosmo, nem microcosmo, mas uma existência. Está nos remetendo novamente à leiúna fundamental. Né? É o grande tijolo básico de tudo que vem depois, é a leiúna fundamental. E diz que o grande e o pequeno só existem como tais quando vistos por uma consciência limitada. Aqui eu fiz um paralelo com aquela obra, o Caibalion, quando ele fala do princípio da correspondência. Né? O que está em cima corresponde ao que está embaixo e vice-versa. Olha, para aqueles que têm a chave desse entendimento, isso assume um caráter menos nebuloso. Ou seja, o princípio da correspondência, o princípio hermético, ele está aqui com essa quarta ideia básica, ou perdão, nessa terceira ideia básica, que o homem é o microcosmo e que todo o céu está contido nele. E que, em verdade, não existe nem o macro nem o micro, mas uma existência só. Veja como a ideia de unidade, de unicidade, ela permeia cada ponto trazido aqui nessa obra. Né? Bem, a quarta ideia básica, antes que avancemos aqui, ela fala que a quarta e última ideia é aquela expressa no grande axioma hermético, trazendo aqui o Caibalion, né? Em que resume e sintetiza todas as outras. Ele fala, como o interno, assim é o externo, como o grande, assim é o pequeno, como é acima, assim é embaixo. Só existe uma vida e uma lei. E o que atua é o único. Nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno. Nada é alto, nada é baixo, na economia divina. E ele termina dizendo, deve-se buscar relacionar com essas ideias básicas qualquer coisa que se estude na doutrina secreta. Bom, eu entendo que estamos diante de uma revelação. É tentar colocar um olhar novo nas nossas relações pessoais, com o reino animal, com a natureza, se entendemos a natureza como as plantas, as árvores, os jardins, o manguezal, com as pedras, com as montanhas. É uma visão revolucionária, né? Tentar olhar o mundo através dessa lente da unicidade, a unidade de todas as coisas, aquela leiúna fundamental. Então, veja, o meu entendimento, e que depois eu quero conversar, que a gente vai bater um papo, é que eu diria que a mente que lida com essas propostas, eu não sei se é a mesma mente que me faz pegar o metrô ou comprar um pão na padaria. Ou seja, a questão operativa da vida. Eu diria que talvez a proposta seria lidar com o mundo, né? ou lidar com essa obra da doutrina secreta, tendo como pano de fundo essas ideias. Talvez isso mude a nossa visão de mundo, talvez isso mude a nossa forma de ver o mundo.
Eu entendo que essa é a grande proposta dessa obra. E nesse ponto, antes de seguir adiante, eu diria que não tem nada de místico nem esotérico. Pelo contrário, é trazer para a nossa vida diária conceitos bastante abstratos, mas tentar aplicá-los agora, né, na nossa visão de mundo. Bem, a seguir, a Fundamentos da Filosofia Esotérica, ela nos apresenta o que ela chama de 3 proposições fundamentais. Na nota introdutória, ela diz que a primeira coisa a fazer, mesmo que leve anos, é alcançar alguma compreensão dos 3 princípios fundamentais, dados no proeme da doutrina secreta. Olha só, ao pé da letra, eu li o que está escrito aqui, né? Mesmo que leve anos, é alcançar alguma compreensão dos 3 princípios fundamentais dados no proeme, o magistral prelúdio da doutrina secreta. Bem, se formos considerar literalmente está escrito aqui, eu entendo que talvez, né, sejam conceitos não muito concretos, não muito afeitos à nossa forma operacional de mente do dia a dia, do cotidiano. Se ela fala que, mesmo que leve anos, puxa, devem ser conceitos a serem trabalhados lentamente, de forma paulatina, progressiva, de forma que talvez introjetemos esses conceitos na nossa mente mais operativa e ordinária. Deve ser, né? Para tratar com tanta... que leve uma vida inteira, ou seja, é assunto que não se resolve amanhã, talvez leve um tempo até que passemos a operar dessa forma. Bem, 3 proposições fundamentais. Então, ela diz aqui, estas ideias básicas são poucas em número, são 3, como ela apresenta, mas de sua clara percepção depende a compreensão de tudo o que se segue. Então, ela vem. A doutrina secreta estabelece 3 proposições fundamentais. A primeira dessas 3, ela fala assim, um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana, e porque somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Está fora dos limites do alcance do pensamento, e, segundo as palavras do Mandukia, é impensável e impronunciável. Bem, ao ler essa palavra impronunciável, me levou aqui ao ensinamento judaico, em que fala do tetragrama, né? O Yod, He, Vav, He, o Yavé, né? Foi como Yavé, que também é tido como o impronunciável. Ou seja, aquilo que está fora da concepção humana. Ele fala aqui também de causa infinita e eterna, obscuramente formulada no inconsciente e no incognoscível. Bem, como está dito aqui, é algo que talvez transcenda o nosso entendimento, não depende da quantidade de inteligência que eu tenho. Talvez pessoas tidas por nós como simples intelectualmente, pode ser que tenham uma abordagem até mais clara do que está dito aqui, desse incognoscível, que está além de qualquer compreensão. Princípio onipresente, eterno, sem limite e imutável. Então, eu entendo que é uma exortação. Aqui temos essa humildade, né? Na nossa tentativa de tentar equacionar o mundo, de tentar traduzir o mundo, traduzir Deus, tornar Deus compreensível e palatável, aqui vem um aviso, olha, ele está fora de compreensão. E não é por falta de inteligência sua, é porque essa é a natureza dessa presença. Né? Então, acho que aqui já tem um aviso. Calma, não se exaspere. Aqui você está lidando com algo além do pensamento humano. Bem, e eu entendo isso como uma exortação. A segunda proposição fundamental, né, dessas 3 que ela traz, fala que a eternidade do universo em todo
como plano sem limites, periodicamente cenários de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo incessantemente, chamados de estrelas que se manifestam e centelhas da eternidade. Poético, muito bonito, isso é poesia, né? O aparecimento e desaparecimento de mundos é como o fluxo regular das marés. Esta segunda afirmação da doutrina secreta é a universalidade absoluta da lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de decadência e crescimento que a ciência física tem observado e registrado em todas as esferas da natureza. Olha, isso no Kybalion nos remete ao princípio do ritmo também. É uma correspondência com uma outra obra esotérica bastante profunda. Aqui está descrito o princípio do ritmo. E, antes de prosseguir na terceira proposição fundamental, eu diria que, se entendermos de forma profunda, de uma reflexão profunda, dessa segunda proposição fundamental, né, do ritmo, além do ritmo, que universos, mundos, são criados e destruídos, centelhas da eternidade, eu entendo que talvez nossas vidas, nossas encarnações assumam outra concepção também. Esse apego ou medo de manutenção da nossa vida, que é legítimo, eu não quero aqui relevar a nível secundário. Isso é legítimo, termos o dever de manter, de zelar pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa integridade. Isso é nosso dever. Tá? Mas a grande questão é o medo de perder a vida. Né? Ora, se universos inteiros são criados e descriados, a minha vida também será. Então, não devo ter medo disso. Eu entendo que o que resulta na minha abordagem, na minha vida cotidiana e ordinária, dessa segunda proposição fundamental da doutrina secreta é: eu não devo ter medo da minha vida, da minha encarnação. Ela será desfeita, sim, inexoravelmente. Por mais crente ou crédulo ou religioso que eu seja, isso irá ter fim. O universo inteiro tem, a minha vida também terá. Pelo menos essa vida como eu entendo que ela seja. Entendo já é uma proposição, já é um desaguadouro imediato se eu entendo profundamente essa proposição que está aqui nos princípios fundamentais. É o princípio do ritmo. É termos dentro de nós o princípio do ritmo. Nossa respiração nos leva à nossa morte. O dia e a noite nos leva a isso. As estações do ano, que se repetem a cada ano, 365 dias, nos remetem a isso. Temos a compreensão profunda disso. Bem, a terceira proposição fundamental e última, ela fala o seguinte, né? A ideia fundamental de todas as almas, a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida. É a peregrinação obrigatória de todas as almas, centelhas daquela através do ciclo de encarnação ou de necessidade, de acordo com a lei cíclica e kármica durante todo o período. Eu diria que essa terceira proposição universal, talvez ela, na minha observação, né, quando eu li essa obra, ela talvez chegue mais perto da minha visão ordinária de ser, porque ela fala de almas. Alma eu tenho. Aqui já está tratando de algo muito mais afeito à minha vivência pessoal ordinária. Né? Ela fala de identidade fundamental de todas as almas. Eu sou uma dessas almas. Tá? Com a alma suprema universal. Então, aqui, nesse ponto, né, seguindo paulatinamente esse livro, eu diria que aqui ela fala de algo que está mais próximo ao meu entendimento da vida, conforme eu entendo de forma ordinária. Ela fala que a minha alma tem uma identidade com a alma suprema universal. Isso toca a mim de forma pessoal. Até então, estava algo muito, muito universal. Aqui ela toca a mim diretamente. Há uma identidade fundamental com essa alma suprema. E fala de peregrinação. Então, aqui remete à lei de ciclos. Ou seja, esse corpo que vai morrer, de acordo com a minha respiração, de acordo com a lei de ciclos, há algo que o interpenetra, que é essa alma fundamental. Fala de peregrinação. Está falando de algo que volta ciclicamente. E que não é esse corpo físico, que vai ser desvanecido de alguma hora.
Veja como esses conceitos eles transitam, eles conversam entre si. Há algo em mim que morre, algo que não morre, que dura mais tempo, mas que o efeito dele se desvanece ciclicamente. Ou seja, se eu entendo isso de forma profunda, reflexiva, não devo temer pela minha vida, eu devo cuidar dela, devo ter profunda reverência a ela, mas não medo de perdê-la. Isso irá acontecer, tendo eu medo ou não. Eu entendo já um reflexo direto do entendimento profundo do que está escrito aqui. Bem, e indo para o final da nossa leitura compartilhada, ela fala de 6 itens numerados, em que na nota introdutória é dito que o estudo das 3 proposições fundamentais, que nós acabamos de ver agora, adverte Madame Blavatsky, deve ser seguido pelos dos itens numerados no resumo. São esses 6 que ela lista aqui. Então, nesses 6 itens numerados, vamos ao primeiro. É dito aqui, né, que a doutrina secreta é a sabedoria acumulada das idades. E sua cosmogonia, por si só, é o mais estupendo e elaborado de todos os sistemas. Bem, segundo, então, o que está dito aqui, a doutrina secreta ela traz em si, no seu bojo, uma sabedoria acumulada ao longo das idades. E aqui, antes de passar para o segundo item numerado, eu queria fazer um comentário aqui, que é uma coisa que eu sempre que eu posso aqui nos nossos encontros, né, eu gosto de elucidar esse ponto. É que, quando lidamos com a doutrina secreta, é muito curioso que ela não é uma religião. Ela não impõe uma verdade a você de forma vertical. Ela te convida, o que nós estamos fazendo até agora. Essa obra, Fundamentos da Filosofia Esotérica, é um convite a que você pense o ser, o seu ser, o mundo, a criação, sob essa lente. É um convite. Tente ver dessa forma. Então, você vê que aqui nós não lidamos com uma religião, isso é claro, porque não é uma verdade vertical imposta por um ser iluminado. É uma proposta. Tente ver dessa forma. Então, pode ser encarado como uma ciência, porque é uma proposta. Faça essa experiência, onde o laboratório será você. Não é mais um tubo de ensaio, nem um reator atômico, ou nem genes modificados no laboratório biológico. O laboratório é você, a sua consciência. Então, tente, experimente, tente ver a vida, o ser, a criação, dessa forma. Então, eu diria que a doutrina secreta ela se assemelha muito a uma grande ciência, onde o laboratório é você, é um laboratório vivo, e não tem um aspecto religioso, embora aborde uma profunda reverência a tudo. Quer dizer, essa reverência nos traz aspecto religioso. E pode ser abordada também como uma filosofia, porque ela te dá uma forma, uma proposta de pensamento, um pensamento profundo, um pensamento abstrato, que vai permear toda a sua forma, o seu pensamento concreto, operativo na vida. Então, quando eu li esse primeiro dos 6 itens numerados, em que a doutrina secreta é a sabedoria acumulada das idades, puxa, afinal de contas, do que trata a doutrina secreta? É um ensinamento religioso, um ensinamento científico ou um ensinamento filosófico? Ou é tudo isso ao mesmo tempo? Ou não é nada disso? Nenhuma das 3 acepções. Isso me leva, eu penso muito sempre sobre isso. Tá? O que é a doutrina secreta? Em qual desses 3 nichos que a nossa mente que gosta de separar as coisas para poder entender, em qual nicho ela se enquadra? Nos 3 e nenhum? Isso, cada um responde por si mesmo. É o entendimento de cada um. Como chega a essência de cada um, né, que recebe essa obra em mãos. Bem, o segundo dos 6 itens numerados diz:
a lei fundamental desse sistema, o ponto central do qual tudo emergiu, ao redor de e para o qual tudo gravita, e do qual depende toda a sua filosofia, é a substância, princípio, divina, una e homogênea, a causa radical única. De certa forma, já foi falado isso ali na lei não fundamental. Olha aí, mais uma parte constitutiva que remete àquele tijolo básico de tudo. A interpenetração de tudo por alguma consciência, né? Usando o termo de Gurdjieff, né? A matéria impregnada do Espírito Santo. E aqui diz uma coisa que eu achei interessantíssima também, que tem um reflexo imediato na minha vida cotidiana, se eu entendo isso de forma imediata, de forma profunda. Diz aqui, né? É a realidade onipresente e impessoal, porque contém tudo e cada uma das coisas. Sua impessoalidade é o conceito fundamental do sistema. Está latente em todos os átomos do universo e é o próprio universo. Então, esse segundo item numerado, ele fala de algo divino, uno, homogêneo, princípio, causa radical única. E diz que ele é impessoal. Opa, impessoal, está frisado aqui, está em itálico. Se eu levar isso a sério, de verdade, de forma profunda, eu não me salvarei, não salvarei minha vida. Esse princípio é impessoal. Ele não está olhando por mim, tá? Porque eu faço uma oração pela minha vida, tá? Por uma doença, por uma guerra. O nosso mundo atualmente está passando por um conflito armado. Então, se eu entendo de verdade isso aqui, eu não tenho por que rezar pela minha vida. Esse princípio impessoal, ele não irá me privilegiar, eu não sou melhor do que ninguém. Eu, como um lagarto ou como uma pedra, somos todos unos, somos todos iguais nessa economia divina. Então, aquele conceito cristão, né, a palavra de Jesus, o Pai que está nos céus. Então, eu entendo, se eu for meditar sobre o Pai que está nos céus, dito por Jesus, e for colocar ao lado desse segundo item numerado da doutrina secreta, isso me levou pessoalmente a um conceito, não uma dúvida, mas a uma forma de pensar. É que esse Pai que está no céu, Jesus, ele talvez não seja esse princípio uno, essa substância, causa radical de tudo. Porque essa é impessoal. Essa vai olhar pelos dois soldados que estão se combatendo agora no campo de batalhas, aqui longe do Brasil. Os dois soldados, dos dois exércitos diferentes, eles carregam essa mesma causa radical única. Ela não poderá olhar porque um rezou e o outro não. Ambos são os mesmos, a visão dela, porque ambos são emanação direta dessa causa única. Então, esse Pai que está nos céus aqui, que Jesus nos exorta, né, a meditar sobre ele, talvez seja um outro ente, que não esse, universal e impessoal. Então, eu diria que esse Pai que está nos céus, que Jesus nos exorta a meditar sobre ele, talvez ele tenha mais a ver com a questão kármica, que já é uma lei que deságua dessa lei uma fundamental. A questão do karma, do merecimento, minhas ações, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, minhas intenções ao fazer o que eu fiz, ao deixar de fazer o que eu fiz. Veja, então parece haver aqui uma outra instância que não é aquela causa única. Esse Pai que está nos céus talvez não seja esse, que remete aqui a esse item numerado da doutrina secreta. Ou seja, eu não devo deixar de rezar nem de orar, eu entendo dessa forma, olhando para o aspecto mais cristão agora, né? Ouvindo as palavras de Jesus, tá? Que ele nos exortou a meditar. Mas eu devo saber que, para além do meu querer, caso eu seja um desses soldados que estão se combatendo agora, nessa batalha que está acontecendo nesse momento no nosso mundo, embora eu ore e reze pela minha vida, pela minha atual encarnação, eu devo estar preparado para morrer também. Porque se eu não sou melhor do que ninguém, ele é impessoal, essa instância é impessoal, estou preparado para morrer. Embora eu seja uma pessoa correta, íntegra, ética, eu também estou dentro da lei dos ciclos.
como foi falado aqui anteriormente. Isso eu diria que já nos dá uma sabedoria enorme. Vou para a batalha, ou nem vou para a batalha. Posso ir ao mercado aqui, daqui a pouco, daqui a 1 hora. E pode acontecer alguma coisa comigo. Não precisa ir para a guerra, não. Pode acontecer aqui agora. E irei feliz também ao meu encontro com os desconhecidos, porque eu estou dentro da lei cíclica. Essa impessoalidade não irá olhar por mim em detrimento de ninguém. Eu entendo já um entendimento profundo do que está escrito aqui. Bem, o terceiro item numerado, ele fala que o universo é a manifestação periódica dessa essência absoluta desconhecida. Tá? Porque, embora o nome possa ser derivado, vou ler aqui o trecho todo. Chamá-la essência, no entanto, pecar contra o próprio espírito da filosofia. Porque, embora o nome possa ser derivado, neste caso do verbo esse, ser, aquilo não pode identificar-se com um ser de nenhuma espécie concebível pelo intelecto humano. Falamos disso ainda aqui agora atrás, ao falar da impessoalidade. Então, aquilo não pode identificar-se com um ser de nenhuma espécie concebível pelo intelecto humano. Aquilo é melhor descrito não como sendo espírito ou matéria, mas ambas as coisas a uma só vez. Bem, então aqui fala mais uma vez essa lei de periodicidade, né? A manifestação periódica dessa essência absoluta desconhecida. Talvez sob a forma de universos inteiros, dentro do qual um deles eu estou. Essa minha alma, essa emanação desse princípio único que falou lá no início, a pedra fundamental de tudo que nós estamos lendo, ele desagou de alguma forma em mim. E também como em todos aqui presentes. E no ar que eu respiro. E no livro que eu estou tocando, na matéria que eu estou tocando nesse momento, está fora da visão. Ou seja, é uma forma evolucionária de ver tudo. Né? Bem, o quarto item numerado, ele diz: o universo, com cada uma das coisas que contém, é chamado Maya, porque tudo nele é temporário, desde a vida efêmera de um pirilampo até o Sol. No entanto, dei um pulo aqui para frente. No entanto, o universo é suficientemente real para os seres conscientes que nele vivem, os quais são tão ilusórios quanto ele mesmo. Eu acho esse item, esse quarto item, esplêndido, porque ele coloca a realidade como ela é. Então, ele diz que é Maya, porque uma vez, lendo aqui para não interpretar com as minhas palavras, né, o universo, com cada uma das coisas que contém, é chamado Maya porque tudo nele é temporário. O próprio Sol é temporário, o próprio universo é temporário, ele vai se desfazer. Desde a vida efêmera de um pirilampo até o próprio Sol, poderia dizer até o próprio sistema solar, até a galáxia que a gente vive, e por aí vai crescendo, né? E fala que, no entanto, o universo é suficientemente real para os seres conscientes que ele vive, os quais são tão ilusórios quanto ele mesmo. Bem, no início desse estudo que nós estamos fazendo, eu citei, e tenho falado aqui ao longo da minha fala, né, que essa obra ela nos convida a uma nova forma de ver a vida, a uma nova forma de ver a criação. E aqui é uma delas. Aqui eu diria que ele vai no cerne dessa questão. Eu posso ser Maya, eu posso entender a mim mesmo como Maya ou como algo eterno. Depende de qual ponto de vista eu vou abordar a natureza, vou abordar a mim mesmo. Se eu sei que a forma pela qual observo o universo é temporária, eu talvez esteja tentando olhar essa forma através dessa lente do absoluto. Então, eu vou saber que eu sou temporário, sim. Mas também sou real, tão real quanto a página de livro que eu toco agora. A grande questão é, se eu vou entender isso como absoluto, a minha atual encarnação, a matéria que me cerca, os sentimentos que me animam nesse momento, os pensamentos que vão pela minha mente agora, a grande questão é, se eu vou querer me agarrar a isso como sendo tudo, absoluto, ou se eu sei que também são temporários como um castelo de areia, que o mar bate o tempo todo. Por onde eu vou tentar olhar a emanação?
pelo absoluto ou pelo seu resultado, que sou eu, o meu ponto de observação. Aqui diz tudo, ele de forma esplêndida diz, né? Universo suficientemente real para os seres conscientes de vivem. A topada que eu dou, o acidente que eu sofro, ele é real. Não é ilusório, não. Se eu olhá-lo por esse aspecto, matéria. Se eu consigo olhar isso por uma outra forma, eu saberei que, por mais trágico que seja o acidente, ele é um mero acidente em algo muito maior. Ó, é um convite a uma outra visão de mundo. É isso que ele diz lá no início. Né? Então, eu falei de duas visões aqui. Por onde eu consigo enxergar o mundo, a natureza, a mim mesmo, tudo que me acontece. Tudo que acontece ao mundo, que está em conflito nesse momento agora também. Esse conflito que está acontecendo lá é maia ou é real? Eu não sei por onde eu vou olhar esse fenômeno. Bem, o quinto, penúltimo item numerado, ela diz: cada uma das coisas do universo, em todos os seus reinos, é consciente. Ou seja, é dotada de uma consciência de um tipo próprio e em seu próprio plano de percepção. Isso lembra aquele Espírito Santo que jaz em cada átomo, que Gurdjieff falava. Né? Por mim, eles conversam intimamente nesse quinto item numerado aqui. A consciência está em tudo, dentro do seu próprio plano. Então, se eu, hoje habitante do reino humano, hoje eu habito, a minha consciência hoje habita o reino do homem. Então, talvez o meu feixe de consciência ele só consiga perceber as emanações de consciência do meu reino. É o meu feixe consciencial. Mas se eu consigo abordar isso de forma profunda, esse quinto item numerado, eu vou entender que as árvores têm uma consciência, que eu talvez não fale com elas. Os animais têm uma consciência. As pedras têm uma consciência. Aquilo que eu não vejo também tem uma consciência. Tudo tem consciência. E eu diria que talvez o desaguadouro máximo desse item aqui, ele vai nos levar à nenhuma fundamental, à unidade radical da essência última de cada parte constitutiva. Ou seja, aqui no que eu decompus, agora eu estou compondo. Se eu consigo entender isso aqui, né, que cada uma das coisas do universo tem sua consciência do seu próprio plano, então eu estou entendendo que é algo que permeia absolutamente tudo, que eu não consigo modular na minha faixa de frequência, mas elas estão lá. Veja, é outra forma de ver o mundo. É uma revolução no pensamento. Bem, e para terminar, que eu não quero mais me alongar, o sexto item numerado e último, a gente termina aqui, ele diz: universo elaborado, dirigido de dentro para fora. Então ele fala, todo o cosmos é dirigido, controlado e animado por séries quase intermináveis de hierarquia de seres sencientes. Então ele fala de anti-anjos ou anjos, que são mensageiros no sentido único de serem agentes das leis kármicas e cósmicas. Bem, eu não quero mais me alongar, né, mas aqui também, de certa forma, ele agora falou mais perto de nós. Isso é uma coisa que a gente consegue mensurar pela nossa própria educação cristã. Anjos, já ouvi falar nisso, anjos da guarda, querubins, e isso já talvez toque mais de perto a nossa vida ordinária, a nossa encarnação atual, nossa educação cristã. Então, ele fala de regentes, de seres que executam uma lei cósmica e kármica. Bem, irmãos, então, para terminar, eu acho que eu até me estendi, eu queria ter falado menos para dar eu peço perdão, eu queria ter dado mais tempo para que a gente conversasse. Mas eu vou terminar minha fala citando um post que foi colocado hoje no grupo da Sociedade Teosófica. Foi colocado hoje de manhã. Ele remete da editora Teosófica. Ele fala da revista Sofia, a edição 94. Ele diz assim: põe em prática, palavras de Helena Blavatsky, E aí, ao ler isso, atentem para tudo que eu falei até agora da obra Fundamentos da Filosofia Esotérica. Helena Blavatsky disse, no post colocado hoje de manhã, o seguinte: põe em prática, sem demora, tuas boas intenções, jamais deixando uma única permanecer apenas em intenção. Então, a harmonia inata, a sabedoria e a verdade, por si só, desabrocharão através de nós.
Quando eu vi isso por ser um convite, né, a que eu tente mais, de forma mais a miúde, a internalização, essa experiência. Ou seja, utilizar esse laboratório que eu sou de uma forma mais forte. Tenta, experimenta, vê se isso é verdade ou se é uma grande teoria, uma teoria bonita. Bem, aqui eu termino. Gostaria de ver o que vocês concordam, discordam, comentários adicionais, créditos. Muito bem.